Olá meninos, tudo bom? Nós vamos lá para a nossa aula de álcool. Função oxigenada, álcool. Nós vimos em aulas anteriores o iniciozinho das funções oxigenadas, certo? Nós vimos hidrocarbonetos e estamos iniciando agora as oxigenadas. E a primeira dela é a função álcool. Nós já falamos um pouquinho sobre a estrutura de um álcool e hoje nós vamos falar sobre nomenclatura dos álcools. Ok? Meu nome é Gil Veline, professora de Química. Nós vamos dar aí a continuidade às funções oxigenadas. Só para lembrá-los, certo? Os álcools são compostos orgânicos, caracterizados pela presença do grupo funcional chamado hidroxila, que é esse grupinho aqui, ó, OH. Esse grupo hidroxila é o que caracteriza a função álcool. Você vai ter uma cadeia carbônica, certo? Com presença de carbonos e hidrogênios, e nessa cadeia carbônica você tiver o grupo que caracteriza a função álcool, certo? Que é o caso aqui, ó, da hidroxila. Hidroxila ligada a carbono saturado. Caracteriza a função oxigenada álcool. Ok? É bem fácil, certo? Só alguns detalhes que vocês devem atentar é hidroxila ligada ao carbono, que só tem ligações simples na cadeia carbônica. Isso é para lembrar o que falamos em aulas anteriores, certo? Hoje nós vamos só começar aqui um pouquinho, conversar um pouco sobre a nomenclatura, dar o nome de alguns álcools. E vamos iniciar aqui, certo? A nomenclatura é de acordo com a IUPAC, nós já falamos sobre a instituição. E como é que você vai iniciar a nomenclatura das cadeias carbônicas que possui a função álcool, que possui a hidroxila ligada a carbono saturado? Normalmente, certo? Do jeito que você está fazendo nos hidrocarbonetos, você vai fazer aqui na função oxigenada álcool. Você vai iniciar contando o número de carbonos presente na cadeia carbônica que possui o grupo funcional hidroxila, que caracteriza o álcool. Aí vocês, né, já deram vários exercícios em aulas anteriores, já fizeram vários exercícios sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos, e vocês sabem que para o prefixo onde a cadeia só tem um carbono, você tem aqui o prefixo met, cadeia com 2 carbonos, et, 3 carbonos, prop, 4 but, 5 átomos de carbono presente na cadeia, prefixo pent, 6 átomos de carbono, ex, hept, e assim sucessivamente, certo? Nós treinamos bastante em aulas anteriores. Então, você sempre vai iniciar com esse prefixo, ok? Em alguns nomenclatores, obviamente, você inicia com o prefixo. Depois do prefixo, você usa um infixo para o tipo de ligação química entre os carbonos. Vocês sabem que quando a cadeia só apresenta ligações simples entre os carbonos, você vai colocar um infixo an. Se tiver uma ligação dupla, em. Se tiver uma ligação tripla, in. Se tiver duas duplas, de duas, em ligação dupla. E se tiver 3 ligações duplas, ó, tri, em, de ligação dupla. Se for 2 ligações triplas, de, in. Se for 3 ligações triplas, tri, in, certo? Então, iniciamos aqui com o prefixo, indicativo de números de carbonos. Depois você vai procurar na cadeia carbônica se tem ligações simples, duplas ou triplas entre os carbonos, para depois colocar no nome o infixo. E você vai terminar com o sufixo característico da função. Nos hidrocarbonetos, lembram?
você terminava o nome do hidrocarboneto com a letrinha O. Agora, se a cadeia carbônica não for um hidrocarboneto, se a cadeia carbônica apresentar a hidroxila, o grupo funcional OH ligado a carbono saturado, você vai utilizar outro sufixo que não é a letrinha O. Você vai usar o OL, de álcool. Você vai terminar com OL. Muito simples, certo? É só o início dessa da nomenclatura do álcool. É uma aula bastante fácil, certo? E os meninos gostam bastante. Vamos aqui para alguns exemplos. Até porque nós só aprendemos quando a gente faz muitos exemplos, muitos exercícios e vai testando o que a gente acabou de aprender. Então, eu vou colocar aqui algumas cadeias carbônicas. Vocês notem que nenhuma dessas cadeias carbônicas que está aparecendo agora é um hidrocarboneto, até porque tem a presença de hidroxila. Se tem a presença de hidroxila, não é hidrocarboneto. Se a hidroxila está ligada a carbono saturado, carbono só tem ligações simples, todos esses exemplos são álcool. Quero o nome de cada um deles. Como é que você vai fazer para dar um nome de cada um deles? Primeiro, aqui essa primeira substância, você vai colocar o prefixo indicativo de números de carbono. Se você observar, nessa cadeia só tem um carbono. Prefixo para um carbono, lembram do slide anterior? Prefixo MET. Aí você coloca aqui, ó, MET. Já comecei a dar o nome do álcool, certo? Dessa substância aí que você está vendo na sua tela. Depois você vai colocar, depois do prefixo, você coloca o quê? Um infixo para tipo de ligações sim, ou para tipo de ligações presente na cadeia carbônica. Essa cadeia carbônica só tem ligações simples, então você usa o infixo AN, bem aqui, ó, para dar continuidade ao nome. Vai ficar metan, olha, já está aparecendo o nome. E você termina com um sufixo. Se fosse hidrocarboneto, se não tivesse essa hidroxila, você terminaria com a letrinha O. Mas não, aqui é um álcool. Se é um álcool, você termina com o sufixo OL. Aí aqui no finalzinho você coloca OL. Então já apareceu aqui o nome certo desse álcool, é o álcool metanol. Vou falar um pouquinho dele depois, certo? Mas vamos dar aqui continuidade às outras cadeias carbônicas. Vamos aqui para a segunda. A segunda cadeia carbônica não é um hidrocarboneto, ok? Não é um hidrocarboneto. Por quê, professora? Porque essa cadeia carbônica não apresenta somente carbono e hidrogênio. Você vê aqui, ó, oxigênio. Se você vê oxigênio, já sai, já tira aqui do seu pensamento que seria hidrocarboneto e não vai terminar com a letrinha O. Aqui você vai ter a função oxigenada, chamada álcool, porque tem hidroxila ligada a carbono saturado. Professora, essa hidroxila pode estar ligada ao outro carbono? Com certeza, certo? Tem exemplo tanto no primeiro carbono como no segundo. Me dê o nome desse álcool. Você inicia pelos prefixos. Prefixo indicativo de número de carbono. Nessa cadeia só tem 2 carbonos. Prefixo para 2 carbonos. Já coloquei aqui a pesca, ó. Et. É tão bom pescar, né, gente? Eu acho. Mas vamos continuar aqui. Et. Depois você vai para o infixo. Aqui, ó, só tem ligações simples. Já coloquei bem simples aqui, ó. Só tem ligações simples? Ah, professora, se tivesse uma dupla bem aqui, ó, não seria nem álcool. Se tivesse uma dupla aqui, hidroxila ligado a carbono que não seja saturado, se tivesse uma dupla aqui, nem álcool seria. Certo? Seria outra função oxigenada que a gente vamos ver em outras aulas, futuras aulas, certo? Se tivesse uma dupla aqui, você já tiraria aqui um álcool.
Seria outra função orgânica. Só tem ligações simples, você usa o infixo an. Olha, apareceu novamente, já estamos quase terminando aqui o nome desse álcool. Já coloquei o prefixo, já coloquei para o tipo de ligação infixo e você termina com OL. Ó, 3 partezinhas no nome. Prefixo, infixo, sufixo. Você dá o nome do álcool. Nesse caso aqui, o álcool etanol, mais conhecido da população, certo? Temos aqui um terceiro álcool. Esse terceiro álcool, você está vendo que não só existe um álcool. Várias pessoas, né, relacionam o álcool da bebida, o álcool do combustível, como se fosse tudo a mesma coisa. Não, os álcools são diferentes. E você vê aqui, ó, todos são diferentes, né, pela quantidade de carbonos. O metanol só tem um, o etanol já tem 2. E nesse caso aqui, o nome desse terceiro, você vê aqui 3 átomos de carbonos. Prefixo para 3, prop. E se você observar aqui, ó, eu estou numerando a cadeia. Por que eu estou numerando a cadeia? Porque essa hidroxila pode estar tanto no carbono 2 como no carbono 1. Aqui não, professor, aqui é o carbono 3. Só que se você tivesse uma hidroxila nesse carbono, esse carbono seria o carbono 1. Porque nós vamos ver que você vai ter que numerar a cadeia quando ele tiver mais de 2 carbonos. Nesse caso aqui, a hidroxila, se ela tivesse nesse primeiro carbono, seria também o carbono 1. Mas como ela está aqui no carbono da direita, carbono 1, você inicia a numerar a cadeia da posição da hidroxila. Isso é uma regrinha da numeração da cadeia, que nós vimos também lá em hidrocarbonetos. Então assistam a aula de nomenclatura desde o início lá dos hidrocarbonetos, para você ver a regrinha aí da numeração, ok? Para não ficar meio perdido. A coisa mais horrível do mundo é você ficar voando. Não fique voando. Assista aulas anteriores, vai encaixando aí no seu raciocínio, que no final você vê que a química não é complicada, a química é muito fácil. É um quebra-cabeça, certo? Você vai montando de forma organizada. Então assista às aulas anteriores para você estar montando esse quebra-cabeça. Vamos voltar aqui, ó. Hidroxila no carbono 1, numera a cadeia, os carbonos, a partir do seu grupo funcional, a hidroxila. Se a hidroxila estivesse aqui nesse carbono da ponta da esquerda, você iniciaria a numeração da cadeia pela posição da hidroxila. Então aqui já não seria mais o 3, seria o 1. Então a hidroxila aqui tanto poderia estar no 1 ou no 2. Por isso da numeração da cadeia. Então a cadeia tem 3 átomos de carbono, prefixo prop. Só que a hidroxila aqui está no carbono 1. Então vai ficar 1 prop pan, porque aí só tem ligações simples. E adivinha o que teria aqui no último? Sufixo ol. Então o nome desse álcool é 1-propanol, porque a hidroxila está no carbono 1. Se a hidroxila estivesse no carbono 2, 2-propanol, já seria diferente, certo? Do 1-propanol. Já teriam características diferentes, já ia reagir de forma diferente. Então a posição da hidroxila é muito importante, certo? Diferencia os álcools. 3 tipos de álcool, certo? Metanol, etanol e propanol. 1-propanol. O metanol, gente, é aquele que a gente estava vendo lá no início, ele é uma substância muito tóxica, certo? O menor mal que ele pode fazer é cegar. E o maior é a morte. Então ele é muito tóxico, ele puro, certo? Então tome cuidado com o metanol.
tem a fórmula dele, certo? Ele é muito utilizado nas indústrias de plástico, na extração de produtos animais e vegetais. Ele é também utilizado como solvente em reações muito importantes na farmacologia, como o preparo de colesterol, vitaminas, hormônios, e ele é um combustível, certo, em motores de explosão. Porém, ele puro, ele é muito tóxico, certo? Vamos aqui a outros álcools, vamos dar nome a outros álcools. Se aqui tem um álcool diferente, né? É o diol, tem 2 hidroxilas. Mas você inicia assim, ó, contando os carbonos da cadeia carbônica. Aqui tem 2, certo? Numera a cadeia. 1, 2. Você tem um hidroxila no carbono 1 e tem outro hidroxila no carbono 2. Como é que vai ficar? Você diz, né, que a hidroxila está no carbono 1 e outro carbono 2. Ah, professora, eu posso colocar 2,1? Não, você tem que ser um pouco mais organizado, certo? Segundo a UPAC, você ordem crescente, localiza o primeiro, depois localiza a outra hidroxila, vai ficar 1,2, certo? Separa os números com vírgulas. A cadeia tem 2 átomos de carbono, prefixo para 2 átomos de carbono, et. Só tem ligações simples na cadeia, e você tem 2 hidroxilas, por isso que você coloca aqui o ol. Ol porque é o sufixo para álcool, ol. E essa letrinha aqui é só para não ter um encontro aqui de 2 consoantes. Então você tem aqui 1,2 etanodiol, o nome desse álcool aqui, ó. Ele é mais conhecido como etileno glicol, certo? Ele é muito utilizado em países frios, onde ele é utilizado em motores de automóveis, né? Para não congelar, ele é um anticongelante, ele é muito importante, certo? Então vamos aqui para um terceiro álcool. Você vê aí que é uma cadeia carbônica, ela não apresenta somente uma hidroxila, nem 2, ela apresenta logo 3 hidroxilas. Então aí nessa cadeia carbônica você tem a função álcool, certo? É um triálcool, 3 hidroxila, triol. Essas 3 hidroxilas, uma está no carbono 1, outra no carbono 2 e a outra no carbono 3. Então vai ficar 1,2,3. 1,2,3. Você tem 3 átomos de carbono, prefixo para 3, lembram? Já coloquei aqui, prop. Só tem ligações simples. Poxa, se aqui tem 2 hidroxilas, eu coloquei di. Aqui 3. Eu vou colocar o que aqui? Di ou tri? Tri, certo? Coloco uma letrinha aqui para não bater o an com o tri. Se é 3 hidroxila, triol de álcool. Então você tem aqui esse álcool 1,2,3 propanotriol. Ele é o mais conhecido como glicerol, gente. Vocês já ouviram falar de glicerol? Tenho certeza que sim, certo? Ele é uns 60% mais doce do que o açúcar comum. Ele também é muito empregado em sabões. E ele tem uma reação muito interessante com um ácido, que é o ácido nítrico. Quando ele reage com ácido nítrico, certo? Ele produz um componente que produz a mais conhecida dinamite, né? Então, é uma reação muito interessante com ácido nítrico para se chegar num dos componentes da produção da dinamite. Boom, né? Vamos dar continuidade e nós vamos para um álcool um pouquinho mais elaborado, certo? Um pouquinho maior. Você tem aí uma cadeia carbônica. Essa cadeia carbônica é um hidrocarboneto. Seria se não tivesse a hidroxila, ok? Só teria carbono e hidrogênio. Mas como você tem aqui a hidroxila ligada a carbono, que só tem ligações simples, você tem a função
álcool. Então, essa cadeia carbônica, ela apresenta a função oxigenada, álcool, e hidroxila ligado a carbono saturado. Quero o nome desse álcool. Em aulas anteriores, olha a importância que você tem aí em assistir a aulas anteriores. Nomenclatura de cadeia ramificada. O que é cadeia ramificada? Cadeia que tem um carbono terciário, carbono que se liga a 3 átomos de carbono. Você tem aqui um carbono terciário, outro carbono terciário, ó, se liga a 3 átomos de carbono, outro átomo terciário se liga a 3 átomos de carbono. Então, quando você tem uma cadeia ramificada, você tem uma nomenclatura um pouco diferenciada. Por quê? Porque essa cadeia tem a presença da cadeia principal. E o que é a cadeia principal? Só para lembrá-los, você que já assistiu vídeos anteriores, é uma cadeia linear que reúne o maior número de átomos de carbonos. No caso, se essa cadeia principal deve conter o quê? O maior número de ramificações, deve ter a insaturação e deve ter o grupo funcional. São essas condições, ok? Então, você vai ter uma cadeia principal, e a cadeia principal é aquela que reúne o maior número de átomos de carbono e que deve conter o grupo funcional, deve conter o maior número de insaturações. Então, a cadeia principal, além de ser linear e contemplar o maior número de átomos de carbono, deve ter a presença da insaturação. E a cadeia principal deve ter o maior número de ramificações ou radicais, certo? São os grupinhos que ficam fora da cadeia principal, os radicais, que também estão em vídeos anteriores. Aula de radicais. Assistam, porque é bastante interessante a aula de radicais. Então, eu tenho aqui, ó, a cadeia principal. A cadeia principal contempla o grupo funcional dentro dela, o maior número de insaturações e o maior número de radicais. Lembra o nome desse radical? Etil e radical metil. Então, assistam, é importante você assistir, porque a gente não tem um tempo necessário para colocar a aula de radical nessa aula aqui de nomenclatura dos álcools. Vamos numerar a cadeia, porque quando você tem uma cadeia deste tamanho, você tem que numerar a cadeia, porque o nome tem que localizar a hidroxila, em qual carbono está a hidroxila. Então, você tem aqui uma cadeia, certo? Nós encontramos já a cadeia principal. Nós já encontramos, além da cadeia principal, a ordem de numerar essa cadeia principal. A ordem é função. Primeiro você começa do carbono que tem a presença do grupo funcional. Então, você vai começar aqui, ó, do carbono da ponta, que tem a hidroxila. Você começa sempre do carbono mais próximo da função oxigenada. Depois vem a insaturação e, por último, as ramificações. Isso aqui, ó, gente, desculpa, é a preferência de numeração da cadeia principal. Você numera a cadeia principal, numera os carbonos da cadeia principal. E qualquer carbono? Não, não é de qualquer carbono, é do carbono mais próximo do grupo funcional. Numerando aqui, carbono 1, depois as insaturações, depois as ramificações. Numerando agora, carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Numerei a cadeia principal. Eu sei os grupos presentes em cada um deles. Aqui no 4 tem um grupo etil.
Aqui no 2 tem um outro grupo etil. E no 5 tem um grupo metil. No 3 tem uma ligação dupla. E no 1 tem o grupo funcional OL. Como é que você organiza tudo isso? Quando você vai dar o nome dessa cadeia ramificada, você localiza as ramificações. No carbono 4 e no carbono 2, você tem 2 grupos etil. Então, 4,2 dietil. 4 e 2. E no 5, você tem um grupo metil. A nomenclatura aqui poderia ser, ao contrário, poderia ser começar com 5 metil e depois 4,2 dietil. Não, porque aqui, ó, quando você tem vários radicais, você coloca em ordem alfabética. O etil vem antes do E do etil, vem antes do M metil. Então, você localiza primeiro os radicais etil, isso para dar um nome do álcool. 4,2 dietil, depois o 5 metil, dá o nome da cadeia principal. A cadeia principal ela tem 7 átomos de carbono. Prefixo para 7 átomos de carbono. Se você for olhar na tabela dos prefixos, você vai encontrar esse prefixo aqui, ó, "-ept", para 7 átomos de carbono. Na cadeia principal, você tem uma dupla no carbono 3. Então, 3 em. O infixo para a ligação simples, lembram? É "an". E o infixo para a ligação dupla é "em". Só que esse "em", você tem que localizar essa ligação dupla. Na cadeia principal, está entre o carbono 3 e o carbono 4. Então, a dupla, você sempre pega a menor numeração, está no carbono 3. A dupla está no carbono 3. Localizei. Na química, na nomenclatura, você localiza tudo. Localiza onde é que estão os radicais, localiza onde é que estão as duplas, localiza onde é que está o grupo funcional, que aqui é no carbono 1. 1-ol. Então, o nome desse álcool, bem pequeno, né? 4,2 dietil, 5 metil, -ept, 3 em 1-ol. O que vocês acham desse nome? Dá para ser o nome dos seus filhos? Creio que sim, certo? Creio que sim. Então é grande, mas não é complicado, não é difícil. Você não pode dizer isso. É um pouco trabalhoso, mas não é difícil, ok? Então, você vai aqui, ó, pensar mais um pouquinho, certo? E você vai pensar resolvendo alguns nomes de algumas cadeias carbônicas que eu coloquei aqui, certo? Quero que você treine, certo? Treine aí. Tente fazer, certo? Dê um nome de cada um deles. E depois coloca aí nos comentários o que é que você achou, se achou complicado. Ok? Creio que você não vai ter problemas. Eu acho que não. Se tiver, a gente coloca aí um vídeo do Tira Dúvida da nomenclatura dos álcools. Ok? Você consegue. Eu tenho certeza que você consegue. E até a próxima aula. Beijos, meninos.